Cumprimento a todos os presentes aqui, de forma especial, peço licença e cumprimento todas as autoridades em nome do nosso presidente Michel Temer e todos os empresários e empreendedores, em nome do organizador, presidente de honra do LIDE, nosso querido governador de São Paulo, João Dória, e sempre gentil e grande cavalheiro na nossa recepção. Meus amigos, estamos aqui nesse painel para falar um pouco sobre o agronegócio brasileiro e sobre o tema da sustentabilidade, a sustentabilidade global e do nosso país. Quando nós falamos em agronegócio, é importante reconhecer o importante papel que ele tem para o nosso país, para a economia brasileira, e quando se fala em agro no Brasil, não podemos deixar de levar em consideração o papel que o meu Estado, que eu represento hoje aqui, na condição de seu governador, tem nesse contexto. Eu me lembro que, durante muitos anos, muitas décadas, o Brasil foi conhecido ao redor do planeta como o país do futebol. Década de 70, década de 80, década de 90. Durante muitos anos, nós dominamos a cena, chegamos a ser 5 vezes campeões mundiais. Até a década de 80, o Brasil era um importador líquido de alimentos. O que aconteceu nesses anos que o país do futebol foi perdendo a sua importância, perdendo o protagonismo internacional e, ao mesmo tempo, nós conseguimos sair, em 40 anos, de ser um país importador líquido de alimentos para ser o maior exportador de alimentos do planeta. Não cabe aqui agora fazer uma reflexão sobre o que aconteceu no futebol, mas eu tenho absoluta convicção, o meu tempo não começou a marcar, por favor. O que aconteceu no futebol, mas no centro dessa reflexão certamente estaria a falta de profissionalismo, de seriedade que muitas vezes o futebol foi conduzido no nosso país. Outros fatores certamente estarão lá, mas cabe aqui sim fazer uma reflexão. O que aconteceu no Brasil em 40 anos que nós saímos dessa posição de importador para o maior exportador? Temos ali a grande contribuição da nossa Embrapa, que trouxe uma tecnologia para conquistarmos uma grande área da nossa nação, que era o Cerrado brasileiro. A partir dali, começamos a construir essa trajetória que hoje honra a todos nós brasileiros e o importante papel que a produção de alimentos tem no contexto global. Entretanto, o papel do Estado para prover infraestrutura foi algo que, ao longo de tantos anos, deixou de acontecer na mesma velocidade que empresários e empreendedores desbravaram grande parte do nosso país e construíram esse gigante que é o agronegócio do nosso país. A falta de investimento público de forma consistente para vencer os principais gargalos de infraestrutura está hoje entre um dos riscos que esse grande setor tem. Não podemos deixar de reconhecer algumas importantes iniciativas que estão sendo feitas no país, mas todas elas, e a maioria delas ainda distante da nossa necessidade, da nossa realidade. No estado de Mato Grosso, hoje, nós temos talvez as 2 maiores e importantes obras de infraestrutura que estão acontecendo no país. O governo de Mato Grosso assumiu uma concessão privada, está duplicando 850 quilômetros de uma rodovia federal, que foi colocada em concessão para iniciativa privada, que não conseguiu, por fatores adversos, cumprir com o elemento contratual, e o governo de Mato Grosso assumiu e, nesse momento, faz frente a esse investimento. Do outro lado, nós temos a Rumo, que está hoje no sul do estado, uma importante ferrovia que também, por iniciativa estadual, está fazendo mais 630 quilômetros, chegando à parte central do Mato Grosso, para que com ela nós tenhamos uma melhoria substancial da logística. Quando nós olhamos esse cenário que coloca o Brasil, e aqui muitos números foram retratados por todos que nos antecederam, nos dá certeza que esse importante setor, que está presente em todos os estados brasileiros, o Brasil tem muitas potencialidades, tem muitas empresas importantes, mas como setor, o agronegócio é o único setor que está presente em praticamente todos os estados, em todas as suas dimensões. O estado de Mato Grosso lidera esse setor com o maior PIB agrícola, com o maior
valor bruto da produção, mas nós temos que reconhecer que nós temos algumas fragilidades que a mim me preocupa e que tem que ser objeto de algumas discussões mais profundas por todos nós brasileiros. Nós temos um problema de ilegalidades ambientais do país. Essas ilegalidades, somadas às narrativas internacionais que são feitas contra o nosso país, alimentadas a partir desse ponto, sempre nos traz um cenário de risco. No Brasil, há muitos anos estamos convivendo com o tal do desmatamento ilegal. Nós temos a lei ambiental brasileira, uma das mais protetivas do planeta, porém, alguns poucos insistem em não cumprir, gerando imagens que prejudicam o nosso país, prejudicam o nosso comércio internacional e nos prejudica dentro de um cenário de sustentabilidade que nós praticamos, mas que muitas vezes essas narrativas nos prejudicam. Nós temos um outro problema sério na infraestrutura e principalmente de armazenagem. Existe um déficit gigantesco de armazenagem no país. Nós temos problemas com a falta de um seguro agrícola robusto que possa nos livrar de algumas dos grandes riscos, principalmente esse trazido pelas mudanças climáticas e que é uma realidade que não temos mais como fugir delas. Se nós tivermos um problema mais sério no clima do nosso país, isso afetar de maneira mais substancial o agronegócio brasileiro, pode trazer graves consequências à economia do país. Todos aqui conhecemos a importância que ele tem no saldo da balança comercial, nas exportações do nosso país, e isso poderia ser traumático para a estabilidade da nossa moeda e da própria economia brasileira. Portanto, meus amigos, eu vejo que entre oportunidades e desafios, o Brasil está bem posicionado. Entretanto, temos que fazer a nossa lição de casa. Temos que criar soluções rápidas, presidente Pacheco, para combater definitivamente as ilegalidades ambientais. Não só as ilegalidades ambientais, mas tantas ilegalidades que são cometidas no nosso país. De alguma forma, da cultura brasileira, nós nos acostumamos a conviver com alguns problemas e, de uma certa forma, amenizamos as suas consequências e não tomamos medidas definitivas e realmente abruptas para romper com o ciclo de alguns tipos de ilegalidades. Quando nós falamos em sustentabilidade, essa palavra tão repetida em todo o planeta, tão discutida ao longo de 28, vamos para a 29ª Conferência das Partes do Clima, mas ao longo de tantos anos, os grandes países do planeta não fizeram a sua parte. Basta olhar o número de 2023, o consumo de carvão bateu o recorde em 23. O carvão sozinho é o principal contribuinte para a emissão de carbono nesse esforço global que nós fazemos para evitar as mudanças climáticas. Mudanças climáticas representam um risco para a sobrevivência, para a paz mundial, para a produção de alimento em todo o continente, todos os continentes, e o Brasil, que tem hoje uma posição muito importante, ele pode ter consequências muito graves a partir dessas mudanças. Portanto, o Estado de Mato Grosso, que eu represento hoje, é um estado que ele é gigante em preservação. Nós temos 60% do nosso território totalmente preservado e somos o maior produtor numa extensão de mais de 903 mil quilômetros quadrados. Se nós fôssemos um país, seríamos sozinho o maior produtor, o 8º maior produtor de alimentos do mundo. Chegamos a superar mais de 100 milhões de toneladas na safra 22-23. Tivemos um problema de clima, caímos um pouquinho, mas temos expectativa de continuar crescendo e nos próximos 10 anos podemos dobrar essa produção sem derrubar uma única floresta ou nenhum palmo de terra que não esteja dentro daquilo que permite a lei brasileira. Todos conhecem um pouco dos números, somos o maior produtor de etanol de milho, milho, soja, algodão, gado e tantas outras, produções que estão crescendo de forma muito acelerada, inclusive algumas delas lastreadas na própria agricultura familiar, como é o caso do café. O estado de Mato Grosso, ele tem hoje um PIB em crescimento, é a segunda maior taxa de desemprego hoje do país.
O IBGE mostrou recentemente que nos próximos 50 anos, o mundo, todos nós sabemos, vai enfrentar um problema de decréscimo de população. No Brasil, a partir de 2042, nós teremos já o início de um processo de diminuição da nossa população. E o único estado brasileiro que até 2070 vai ter um crescimento populacional é o estado de Mato Grosso. Face às perspectivas que tem, pelo grande território que tem, pelo agronegócio em expansão, trazendo muitas oportunidades, investimentos em infraestrutura. O governo de Mato Grosso tem hoje um grande pacote de infraestrutura em curso a partir de investimento. Estamos investindo todos os anos, nos últimos 4 ou 5 anos, em torno de 20% daquilo que nós arrecadamos na forma de impostos. É o maior investimento líquido feito pelos entes subnacionais de forma sustentada. Governador, as oportunidades... as conclusões para a gente ganhar o tempo. É que o senhor realmente ficou com um tempo um pouco maior, mas a gente está contabilizando aqui. Estou terminando, então. Muito obrigado. As oportunidades do Estado estão na produção de alimentos, na indústria de proteínas, mineração, infraestrutura, e agora estamos levando à B3 um pacote de concessões rodoviárias de mais de 2.000 quilômetros, numa parceria com a iniciativa privada, para manter o crescimento da nossa infraestrutura e dos investimentos necessários para fazer frente a esse importante setor que é o agronegócio do nosso país e do nosso Mato Grosso. Agradeço aqui a oportunidade e tenho certeza, se nós fizermos a lição de casa, não vai acontecer na nossa agricultura o que já aconteceu no nosso futebol. Obrigado, bom dia a todos.